Galera, e aí? Hoje é dia 27 de abril, galera. Vou estar indo ali fazer uma divisãozinha agora de urussu amarela. Acabei de fazer duas ali. Uma de urussu amarela e uma de urussu nordestina, galera. Até suei debaixo da blusa e do chapéu. Aqui tá muito calor. Eu tirei aqui agora para dar uma refrescada. E vou estar fazendo a outra ali agora, mas essa agora vai ser por disco, galera. Então eu acho que eu não tenho no canal aqui nenhuma divisão por disco de urussu amarela. Eu vou estar registrando aí. Bacana? Segue o vídeo que vai ficar top. Um abraço. Isso aí, galera, ó. Vamos então pro procedimento. Tá aí a caixa, galera. A caixa é uma caixa bem grande. Era 10 por 10 de altura cada módulo e 20 de espessura. 20 de interno. 4 centímetros de espessura a madeira dela, galera. E essa outra caixinha aqui vai ser a caixinha que eu vou estar usando para fazer a divisão, galera. É uma caixa mais padronizada. O modelo que eu uso aqui. E eu vou estar fazendo divisão por disco nela. Vou estar usando um módulo só, que ela é 10 de altura. E se me der certo eu coloco outro módulo. E essa aqui não tem a divisória no meio, galera. Essa caixa era fora de padrão. Essa caixa matriz é fora de padrão e sem a divisória. E essa aqui já está padronizada. Bacana? Então vamos seguir para a divisão aí. Eu vou pegar os discos maduros, colocar nessa caixa e fazer uma divisão por disco. Pegar disco e campeira dessa mesma matriz. Vamos lá, tudo preparado aí. A caixa nova já está consertada. Eu vou estar tampando a caixa mãe. Essa caixa mãe eu tampei só com um papelzinho aí, só provisório. Vou estar retirando esse bico, galera. E vou estar usando um tampãozinho mais adequado aí. E esse bico aí eu vou colocar na outra caixa, bacana? Essa caixa já foi usada. Tinha uma manduria aí, uma manduria amarela. Acabei mudando ela de caixa, que essa caixa estava grande para ela. Então vou estar usando ela agora na divisão, para não desperdiçar ela. É uma madeira boa, essa caixa é de madeira de lei. Aqui coloca umas pelotinhas de cera, umas bolotinhas de cera no fundo. Essas bolotinhas de cera vai servir como uns pilarzinhos. Vocês vão estar entendendo aí para frente como é que para que essas bolinhas vai servir. Elas vai estar apoiando os discos maduros por cima, entendeu? Permitindo assim que as abelhas conseguem transitar por baixo dos discos, entendeu? Fazer a limpeza. E tá mesmo recolhendo algum indivíduo, algum florídeo, alguma coisa que entrar na caixa, e como elas entrar por baixo, tentar capturar esse indivíduo e tá eliminando ele. Para não ficar lugar de esconder nenhum inseto indesejável. Essa caixa aí tá bem top. Vou estar abrindo pra gente ver como é que tá o procedimento dela ali. Tá chique no último essa caixa, pelo tamanho da caixa. Olha a quantidade de princesas, galera. Tem 4 princesas aí, só que a gente viu aí por cima. Vou estar retirando esse batume aí, esse gel própolis. Vai estar facilitando mais eu romper os pilarzinhos, as pilastrinhas, as ligas aí nos cantos. Isso aí tem que ir rompendo devagarzinho, sem pressa. Mesmo assim, acontece de estourar alguma coisa, romper alguma célula de cria. Isso aí não tem como evitar não, isso aí é inevitável. Você sair 100% sem bagunça é difícil, não acontece não. Mas eu tentar fazer o mínimo possível de bagunça aí, ó. Aí tem que ir cortando devagarzinho nos cantos, com bastante cuidado, até conseguir estar descobrindo o disco aí, tá tentando levantar ele sem ele estar rompendo muita coisa. Dei a volta com a faca cortando as beiradinhas. Tem gente que esquenta a ponta da faca, também funciona muito bem. Mas eu não tenho muito costume de esquentar a ponta da faca não. Eu vou cortando mesmo só na calma, sem correria. Isso aí, dei a volta cortando, agora é tentar arrancar esse disco. Fica uma pilastrinha para trás aqui sem cortar. Pronto, cortei todas as pilastrinhas. Agora eu vou tentar levantar isso aí. Tem que tomar bastante cuidado pra gente não estar machucando a rainha com a ponta da faca aí.
Sempre cortando, olhando. Devagar para não ter perigo. Vou tentar levantar esses dois discos de cima aqui. Aí galera, acaba rompendo algumas células, não tem jeito não, tá vendo? Aí acaba rompendo alguma. Esses pontinhos brancos aqui são larvas, que é a abelha que era que ia nascer. E tem que estar sempre olhando se a rainha não tá ficando no meio dos discos aqui, galera. Você não tá levando ela pra divisão sem querer. Dois discos maduros e agora esses dois de baixo é o que eu mais estou querendo. Ó, os discos estão mais maduros. Um disco bem maduraço e o de baixo que está coroado, nascente. Esse você pode ver que já nasceu todos os discos do centro. Esse aí é o que vai fazer toda a diferença na divisão. Ó. Divisão você tem que colocar disco nascente, disco coroado. Esses aí são os ideal. E tem que colocar esses outros aí também intermediários para ir repondo as campeiras. À medida que for nascendo a abelha, vai nascendo campeira, aí nasce a rainha. Tem que ter disco nascente e intermediário, mas o de início o que mais vai precisar é esse nascente aí, ó, esse coroado que eu tô tirando agora. É daí que vão nascer as primeiras abelhas e com certeza as primeiras princesas. E provavelmente uma princesa desse disco aí vai ser a rainha, provavelmente. Das primeiras abelhas que nascer. Vou estar fechando agora, coloquei esse disco aqui em cima das pilastrinhas, entendeu agora as pilastrinhas, para que ela funciona? Vou devolver um disco desse para a caixa, galera. 3 discos tá mais que suficiente, não precisa de mais que 3 discos desse tamanho não. Eu vou estar colocando esse disco no canto aqui, ó. Como ele é o disco de cima, o primeiro, ele é o que mais vai demorar para nascer. Então, se coloca ele lá embaixo, ele vai acabar impedindo a rainha de estar subindo com a postura. Você tem que colocar o disco mais para cima, mais para o canto, do jeito que não atrapalha a rainha vir subir na postura e não acaba prejudicando o enxame, entendeu? Tem que jogar bem no canto. Ainda ficou uma linha de disco coroado lá embaixo bem bonita, lá, que vai ajudar bastante nessa matriz. Não pode também estar forçando muito a matriz, você tem que dividir ela, mas sem forçar ela muito. Sempre deixar disco maduro para ela, deixar campeira, se possível. Deixar campeira, isso aí é lógico. Agora, se possível, deixar um pouco de disco maduro também. Essa aqui está finalizada com ela por enquanto. Vou deixar no canto aqui para não estar me atrapalhando. E vou trabalhar esses 3 discos aqui agora. E lembrando, os discos tem que ficar sempre na mesma posição que você tira. O de baixo, depois o outro, sempre na mesma sequência. Não pode estar misturando os discos não. Porque os de baixo vão ir nascendo primeiro, aí vai estar seguindo aquela ordem, sabe? Tá aí os discos dentro da caixa, em cima das pilastrinhas. E entre cada disco desse eu vou colocar umas pilastrinhas de cera também. Vai estar facilitando a circulação das abelhas aí por baixo. Para elas estar limpando. Até para as próprias abelhas aí que vão nascer nessas células de cria. Até as próprias abelhas que vão nascer aí vai ter espaço para elas poderem estar rompendo a célula e nascendo. Se ficar um disco colado no outro, fica difícil até para a abelha nascer. Ela vai nascer e sempre nasce em cima. E um disco está em cima do outro, como é que ela vai fazer para nascer? Vai ser muito mais dificuldade para ela. Então tá aí feita as pilastrinhas, todas colocadas, tá aí os 3 discos na sequência. Essa divisão tá ficando filé demais. Vou estar fazendo um invólucrozinho aí com a cera. Só rasga a cera em cima e dobra e tá feito o invólucro. Aí simples assim, ó. Dobrou, pronto. Com 2 lâminas você faz o invólucro. Top, hein? Vou colocar mais cera aqui nos cantos. E amanhã já chega a alimentação nesse enxame. Um copinho e alimentação. Tá feita a divisão, galera. Uma divisão bem simples de fazer também. É mais demorada pela questão de estar tirando os discos da caixa. Mas tá feito. Agora é o seguinte, levei a caixa filha lá pro local onde a caixa mãe tava. E deixei a caixa mãe aqui, na mesa. Essa caixa mãe vai para outro local diferente. Onde ela tava para ficar a filha. Agora eu vou estar liberando as campeiras para voltar para lá, galera. Nesse momento eu vou bater na caixa. Vocês veem. As abelhas tá saindo. Esse batimento que a gente dá na caixa aí é para simular o que? Simular a natureza lá, um pica-pau bicando a árvore lá. Aí esse barulho incomoda bastante as abelhas. Na hora que bate aí, simulando um predador aí que tá tentando comer o enxame delas. Então elas já saem logo para se defender. Mas não precisa bater com força não, galera. Só tipo imitando um pica-pau no compasso, sem bater com muita força. E olha como é que a reação delas é imediata, olha. Reação imediata. Já sai tudo para fora para defender a colmeia delas. Mas elas é abelha sem ferrão, então
A defesa delas aí mais é na mandíbula. Na mandíbula e no barulho que elas fazem. Só pra assustar mesmo. Dessa é uma quantidade boa. Não pode deixar sair demais também. Tem que pensar muito na caixa matriz. A gente tem que saber medir mais ou menos a quantidade certa que tá saindo e fechar. Pra não sair muita. Essa caixa vai para outro local. E daqui 3 dias eu abro ela. Fica 3 dias fechada. Daqui 3 dias eu abro e ainda vai voltar algumas campeiras para a caixa filha. Mas ela vai para um local novo, vai ficar uns 50 metros daqui mais ou menos. E vai ficar fechada 3 dias. Agora vamos lá para a caixa filha. Olha aí as campeiras como é que já chegaram lá. Tem muita campeira na porta, gente, muita campeira entrando lá para dentro. Top demais, hein? Olha que coisa mais linda. Agora é só alimentar. Um alimento proteico, que é o xarope energético. E um bombonzinho de pólen também, é bom também. Se eu ver que elas estão entrando com pólen, eu não alimento. Agora, se daqui uns 4 dias eu ver que ela não está entrando com pólen, aí eu alimento. É isso aí, tá feita a divisão. Quem gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal, dá aquela força. Um abraço, galera.